Irmãos, capítulo de número 3, a partir do verso 18. Todos encontraram? Diz-nos assim: portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e comprar o ouro, ou melhor, colírio, para que ungir os teus olhos possas enxergar claramente. E eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Podeis vos estar assentando. Aleluia. Nesta noite, irmãos, é noite de festa, de nos alegrarmos, de salmodiarmos diante de Deus, de banquetearmos. Por quê? Porque estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. A nossa vitória na noite deste domingo está no sacrifício de Cristo, que fora vestido lá na cruz do Calvário, para nos dar esta liberdade, para nos dar esta vitória, esta bênção que estamos aqui nesta noite, para poder adorar a Ele em espírito e em verdade. Bem-aventurados sois vós que estão diante do Senhor, porque Deus a cada dia tem nos alertado, a cada dia Deus Ele tem trazido uma exortação, uma consolação, uma advertência a respeito da sua vinda. Ou seja, todos os dias a palavra do Senhor, ela tem sido fiel, ela tem se cumprido diante dos vossos olhos e também dos vossos ouvidos, porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Até as pessoas que talvez não conhecem a palavra do Senhor, pelos fenômenos da natureza, pelas catástrofes naturais, pelos sinais, prodígios e maravilha, que a qual o globo desta terra tem sido sacudido, eles só dizem uma palavra: o mundo talvez está se acabando, indo de mal a pior. Mas a igreja, nós que somos o povo eleito para morarmos no céu, temos a resposta, porque Jesus disse, ou seja, que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, sabeis que a minha vinda está próximo, sabeis que eu já estou à porta. Jesus, ele nos adverte aqui nesta noite: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Mas nesses últimos dias que estamos vivendo um tempo de apostasia. Muitos têm se apostatado da fé. Jesus, ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Ou seja, só podemos nos aproximar de Deus quando temos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. O objetivo dela é crescer, o objetivo dela é tornar-se, ou seja, mais alta possível, porque Deus, ele dá uma palavra ao profeta Abacuque, que o justo viverá pela fé. Os dias que estamos vivendo é tempo de perseguição, não de brincadeira. Ou seja, basta dizer da perseguição ideológica, também da tolerância religiosa, a qual quer se tornar um secretismo religioso. Talvez hoje você não tenha o discernimento quem é quem e quem não é, porque às vezes está tudo misturado, e uma das coisas que Satanás tem usado, ou seja, esta perseguição, porque no primeiro século Paulo vai dizer
a igreja de Éfeso que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra as potestades. Parece que hoje, neste século, tem se tornado o inverso, porque Jesus ele disse que um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, que este amor tem que ser fraternal, tem que ser verdadeiro e recíproco, ou seja, tem que ser um amor a qual vem se semear-se na paz, ou seja, na palavra do Senhor. Mas parece que estamos lutando contra sangue e contra a carne, e com isso não ganhamos, mas sim o reino das trevas. E Deus ele nos alerta aqui nesta noite, ou seja, que é a hora de voltarmos aos primórdios, aos princípios da palavra do Senhor, porque aquele que é fiel, ele não tardará, ainda que passe os céus e a terra, mas a sua palavra é justa, fiel e verdadeira, e ele tem cumprido a palavra dele diante dos nossos olhos. Ou seja, esse tempo que estamos vivendo, Jesus ele tem alertado a sua igreja. Parece que é como nos dias de Noé, a qual Noé também evangelizava, fazia missões, ou seja, quando ele estava construindo aquela arca, era tido como louco, mas quando chegou o tempo de Deus cumprir a palavra dele, ou seja, todos puderam olhar e viu que não estava como de brincadeira. Deus aqui nesta noite ele quer que você encha a tua botija de azeite, porque ou seja, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer hora que vai haver uma notícia, ou seja, em todo, ou seja, o globo terrestre dizendo que desapareceu um povo desta terra. Este povo está aqui nesta noite que adora a Deus com um coração íntegro e verdadeiro, porque Jesus está voltando. Nos dias em que estamos vivendo, são dias trabalhosos, porque parece que estamos apegados demais com esta terra, estamos desenvolvendo no nosso emocional algumas síndromes, ou seja, antes de acontecer o amanhã, parece que estamos já sofrendo, ou seja, de forma antecipada. O mesmo que aconteceu no Egito, quando Moisés dizia: olha, libera o povo de Deus para adorar a Deus, oferecer a primeira Páscoa no deserto. Faraó então, com o coração maligno, ou seja, ele pega aquele conselho e fala: olha, o povo tem trabalhado, tem produzido, mas para que eles venham se esquecer de sair do Egito, da casa da servidão, que venha aumentar a carga, que venha aumentar o trabalho, a ocupação. Deus aqui nesta noite está nos alertando: tome cuidado com a tua ocupação, porque a mesma resposta foi feita para Jonas quando estava naquele barco. Olha, qual é a tua ocupação, moço? A ocupação dele é para estar em Nínive pregando no centro da vontade de Deus, mas estava correndo, e ninguém pode correr dos olhos de Deus. A mesma estratégia está acontecendo nos nossos dias, porque a nossa alma está fadigada, estamos ocupados demais e está roubando o mais importante, que é a nossa vida espiritual. Se não temos vida espiritual, ou seja, isto vai desenvolver doenças espirituais, ou seja, um povo seco, cru, a qual não tem as riquezas, a excelência de Deus. Mas Deus aqui nesta noite está dizendo ao teu coração: meu, volte ao primeiro amor, porque Ele quer te encher do Espírito Santo. Deus ele quer uma igreja fervorosa, Deus ele quer uma igreja aonde ele venha ter liberdade para operar, não do lado que ele fica de fora, mas ser uma igreja santa. Deus ele quer uma igreja separada, Deus ele quer uma igreja santificada, ou seja, o tempo caótico espiritual, eles fizeram a diferença, não negou a fé. Nesses dias muitas pessoas têm estado à beira do caminho, se apostatando da fé, ou seja, buscado fogo estranho e contaminado a tua alma, e isto ofuscou a sua visão espiritual. Mas Deus aqui nesta noite quer colocar colírios nos teus olhos e te dar visão de águia, para que eu seja o teu foco, a tua fé, que não esteja centrado nesta terra, mas sim nas mansões celestiais, porque Jesus está voltando.
nestes dias não tem sido fácil, devido às lutas, às perseguições, o que estamos vivendo. Por quê? Porque às vezes estamos andando desanimados, sem motivação, com aquela preguiça espiritual. Ou seja, às vezes falamos, se der eu for, se der eu faço, se eu tiver tempo. E Paulo está dizendo, ou seja, dentro ou fora de tempo, que você venha remir o tempo, porque amanhã pode ser tarde. Às vezes estamos andando tão desanimado, que chega a hora de ir para o culto, bate aquele desânimo. E o que é isto que está acontecendo? Ou seja, que a igreja precisa ser sacudida, não sacudida, ou seja, com um terremoto, mas sim de um verdadeiro avivamento. Talvez não temos mais aquela alegria, aquela vocação, aquela paixão, aquele amor, ou seja, de estar na casa do Senhor, ouvir a palavra. Às vezes sentamos e não prestamos atenção, porque temos comichões no ouvido, e a nossa mente está lá fora, e às vezes não temos a mente de Cristo. O que é que está acontecendo nesses últimos dias? É a palavra que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 13, que nos últimos dias, muitos dentro da igreja vai se esfriar, ou seja, no amor. O amor vai se esfriar, e esfriando o amor, a vida espiritual entra em decadência. Mas Deus está nos alertando aqui nesta noite: volte a comprar ouro da minha presença. Que ouro é este? Ou seja, é os dons do Espírito Santo, porque não havendo profecia, o povo perece. Na dispensação, no tempo em que Samuel estava vivendo, a palavra do Senhor é de grande valia, quase que ninguém profetizava, mas Deus levantou alguém que estava disposto para fazer a diferença. Deus, Ele quer te levantar para fazer a diferença, mas para isso o teu coração tem que estar no altar de Deus, porque estamos vivendo os últimos dias. A palavra do Senhor tem se cumprido, porque João estava na ilha de Pátimo por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Ele não estava lá porque ele queria, não porque ele era a direção de Deus, não, ele estava lá por causa da palavra. Será que estamos sofrendo, ou seja, por amor a palavra de Deus? Qual que é o evangelho que você está, ou seja, vivendo e praticando? Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ou seja, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como eu venci, a minha igreja vai vencer. Ou seja, você está sofrendo por amor a esta palavra. Jesus disse: não vos alegrei quando todos olhares para você, ou seja, começar, ou seja, bater nas tuas costas e dizer as coisas boas, não, porque o verdadeiro homem e mulher de Deus sofre por esta palavra, mas terá uma recompensa lá no céu. Qual que é o evangelho que você está servindo? Por quê? Porque hoje tem um evangelho que se prega, um evangelho de facilidades, de portas largas, que a pessoa entra, ou seja, da mesma forma que ela entra, não tem mudança de vida, de caráter, de mentalidade, continua praticando as mesmas coisas. Jesus disse que o lobo não entra pela porta, mas se ele salta para tomar a lã das ovelhas. Mas a verdadeira ovelha conhece o verdadeiro pastor. Jesus está dizendo: aonde é que você tem buscado fogo? Por quê? Porque os dias que os filhos de Arão ofereceu fogo estranho, Deus não aceitou daquela fonte, ou seja, daquele secretismo, não, porque o fogo que Deus acende uma vez, ele tem que manter aceso, mas a responsabilidade de manter aceso é minha e sua. Qual é o fogo que está na tua vida? Jesus está te alertando aqui nesta noite. Será que você pode voltar às primeiras práticas do primeiro amor, quando você começou na igreja, naquela fé fervorosa, de ser alguém, um obreiro, uma mulher de Deus,
um missionário, um pregador, ou seja, um obreiro, alguém que estudasse, que tinha sonhos, acordava pela madrugada, não perdia nenhum tempo do culto, mas o tempo foi passando e você foi se afastando, e olha como que você está hoje. O Espírito Santo não tem mais liberdade de te envolver da glória dele, porque ou seja, é como uma chama, se você não alimentar, colocar, ou seja, lenha, oração e santificação, ou seja, o Espírito Santo vai sendo extinguido e vai entrando no vinho da contenda. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: volte ao primeiro amor. Quando Jeremias viu a destruição de Jerusalém, ele vai orar no livro de Lamentações, nos deixa escrito, no capítulo 3, verso 21, Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos ao Senhor. Senhor, converta-nos a Ti, como antes ele estava falando, ou seja, como foi no passado, outrora, quando começamos, ou seja, na Tua casa, porque hoje estamos, ou seja, falidos diante do Senhor, mas pela oração que ele fez, ele estava falando, olha, que Deus ia levantar novamente. Deus aqui nesta noite vai te colocar de pé, porque você vai voltar a dar lugar para o Espírito Santo. João, ele recebe esta visão, ele é arrebatado em espírito, e Jesus fala para ele: olha, tudo que você vê aqui, você escreve, seja por antes, por agora, por depois. Também escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor. São 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas, cada uma delas tinha um elogio, alguma delas tinha alguma repreensão, mas dentre essas igrejas aqui, desta cultura, a mais rica era a Laodiceia, e pelo passar do tempo foi perdendo a sensibilidade, porque eles tinham uma escola de medicina, ou seja, que produziu um guido para os olhos, e com isso, ou seja, a fé foi se esvaindo, e a soberba, o orgulho foi entrando dentro do coração, a qual foi entrando um evangelho de facilidade naquela igreja. Era como Jesus estava falando em Mateus capítulo 23, que são como um sepulcro caiado, que por fora estão bonitos e belos, mas se você abrir aquele sepulcro, você vai encontrar podridão e sujeira, você sai correndo e não consegue ficar por perto. Era como a igreja de Laodiceia, que diante dos homens estava em pé, viva, era elogiada, aplaudida, mas diante de Deus estava morta. Esta igreja aqui de Laodiceia, a ponto de abrir a boca e dizer: eu não preciso de nada, eu não tenho dependência de nada, era a própria enganação do inimigo, mas Jesus usa João para dar uma repreensão para aquela igreja: você é miserável, pobre, nu, as tuas vestes estão contaminadas, você perdeu os dons do Espírito Santo, você perdeu a maior beleza com a minha presença. Mas Jesus estava dando conselho: olha, eu falo para você, igreja de Laodiceia, que você volte a adquirir ouro, ou seja, que ouro é esse? São os tesouros espirituais que você perdeu lá no passado. Volta a te humilhar e volta para a minha presença, porque eu quero te levantar novamente. Quem aqui nesta noite quer ser levantado por Deus? A igreja de Laodiceia perdeu a vida espiritual. Davi vai escrever Salmos 51, depois dele ter pecado por causa do adultério: Senhor, pode retirar o ouro, a prata, as riquezas, mas a tua presença eu não quero perder. Isso aqui é tão sério que quando Adão e Eva pecam, os teus olhos se abrem, vê que eles estavam nus. Gênesis 3, 21, Deus vai lá, mata o animal, pega da pele daquele animal e os cobre, porque quando eles veem que estavam nus, eles pegam folha de figueira e cobrem a sua nudez, mas quando o sol refletia sobre aquelas folhas, iam se secando, iam ter que pegar outras vestes. Por quê? Porque todo aquele que peca, esconde-se da voz de Deus. Todo aquele que peca, que tem culpa no cartório, você vê que ele dá um jeitinho de fugir, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele ama Deus de verdade, porque fala: oh, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esta igreja
veja aqui, Jesus está dizendo: olha, as tuas vestes estão contaminadas, porque Salomão vai dizer: olha, todo momento sejam novas as tuas vestes, e nunca falte o óleo santo sobre o alto da tua cabeça. Essas vestes aqui representam, simboliza as vestes da justiça. Jesus está perguntando: como é que estão as tuas vestes? Como é que estão as tuas vestes espirituais? Como é que está a tua obra? Porque Jesus vai dizer: olha, igreja de Laodiceia, aquele que é fiel, testemunho, um amém, conhece as tuas obras, o que está em oculto. É o que Jesus está falando ao teu coração aqui nesta noite. Como é que estão as tuas vestes e as tuas obras? Porque se ela foi passada pelo fogo, será que ela sobrevive? Jesus está dizendo, ou seja, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, porque ainda que seja como a escarlate, como o camisinho, se tornarão branco como a lã, como a neve. Jesus aqui nesta noite quer voltar a te colocar de pé. Jesus olha para a igreja de Laodiceia: olha, a terceira coisa que vocês perdeu é visão do reino, é a visão espiritual. Porque se não tem visão do reino, visão espiritual, a única visão que vai ter é uma visão carnal. Ou seja, porque o justo vive por fé e por fé. Aquilo que não é praticado por fé é pecado. Jesus ele disse: olha, para que você volte a ver, unge os teus olhos. Jesus está dizendo: aonde é que você tem colocado os teus olhos? Porque lâmpada para o teu corpo são os teus olhos. Davi está dizendo em Salmo 101, ou seja, não coloqueis coisas má diante dos vossos olhos. Jesus está dizendo, ou seja, para o teu corpo ser todo luminoso, unge os teus olhos, unge os teus olhos, é o que Jesus está dizendo. Para ter uma vida espiritual bem sucedida na presença de Deus, você tem que andar conforme está escrito esta palavra aqui. Porque aquele que, ou seja, que diz que pratica esta palavra e tropeça em um só desses mandamentos, fez-se culpado de todos. O que Jesus falou para aquela igreja de Laodiceia, está dizendo para você que nesta noite, volte a valorizar a presença dele, porque ele está voltando. Se coloca de pé. Há quanto tempo você não ouve a voz do Espírito Santo? Porque ele tem te incomodado, tocado na sua mente, falado com você, mas o teu coração ainda continua duro. Há quanto tempo você não sente a glória dele? Porque às vezes estamos achando-se autossuficiente, que não precisamos mais, e às vezes são mortos que caminham, vivo por fora, mas morto por dentro. O dia, ou seja, que Isaías precisou de ver a glória do Senhor, foi para o templo. E Urias precisou de uma nova experiência, ele foi para o templo. O dia que Moisés precisou de ver uma nova experiência, de ser renovado, ele foi ir para trás das rochas, no monte, para ver a glória de Deus. Deus aqui nesta noite, ele quer te marcar com a presença dele. O decanta, alabaçu decanta, arabacai. Deus aqui nesta noite, ele quer um concerto de voz verdadeiro. Deus aqui nesta noite, ele quer um avivamento, que quer dizer mudança de vida, mudança de caráter, de mentalidade, ou seja, que o povo lá fora vem olhar para você, vem dizer, é um homem, uma mulher de Deus, tem visão de Deus, tem unção de Deus, tem graça de Deus. Jesus está dizendo, somos o sal da terra, para dar sabor, para conservar. Mas se ele não der sabor e nem conservar, ou seja, ele serve para ser pisado e pisoteado pelos homens. Jesus está dizendo que você é luz nesta terra. Qual é a luz que brilha na tua vida? Há quanto tempo você não fala em mistérios? Há quanto tempo teu coração não arde?
Há quanto você não tem? Porque estamos ocupados demais com esta terra. Jesus está dizendo: volte a dar prioridade para aquilo que te chamou.